E hoje eu senti de gravar esse vídeo especialmente para você que é homem. Depois de eu ter ouvido nas redes sociais alguns comentários e eu me lembro de onde um homem começou a falar que estava num aplicativo de namoro e que há um tempo não tinha entrado e resolveu voltar. E ele ficou abismado com as atitudes das mulheres no aplicativo e que as mulheres estão se oferecendo cada vez mais, que de forma tranquila elas enviam nudes, que parece que estão cada vez mais desesperadas por sexo. E eu vou depois estar gravando um vídeo também falando, direcionado só para mulheres, que a gente está vendo cada coisa que as mulheres estão fazendo que são absurdas e a gente se pergunta o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo na cabeça das pessoas? Elas não estão conseguindo se relacionar mais porque passa a ter uma vida vazia, onde ficam buscando só por prazeres e para se satisfazer um no outro, satisfazer aquele momento. É uma bagunça de forma geral. E eu vendo aquele comentário, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo com os homens? No caso, os dois, homens e mulheres, mas aqui eu quero falar direcionada a homens. E aí eu te pergunto, hoje, homem, o que você quer para a sua vida? O que você tem buscado para a sua vida? Que tipo de mulher você tem buscado para se relacionar? Que tipo de vida você está querendo construir? Onde você está procurando esse tipo de mulher? Será que nesses aplicativos, onde você vai estar todo dia recebendo nudes e coisas vazias, e será que você vai encontrar uma pessoa séria? Pode até ser que encontre, mas será que você não seria interessante você selecionar? Será que você tem agido de forma correta na sua vida? Tem tido atitudes corretas? Tem agido como um homem de verdade? Você sabe o que é um homem de verdade? Bom, e é sobre esse assunto que eu quero falar hoje aqui com você. Homens de verdade. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, primeiramente eu quero dizer que esse vídeo não está direcionado somente para cristãos. É para qualquer tipo de homem. Aqui eu vou colocar os homens de verdade, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que Deus nos diz, o que é um homem de verdade. E aí você coloca para a sua vida, para a sua realidade. Mas não deixe de assistir esse vídeo por completo, porque tem muitos detalhes, tem muitas coisas que eu vou colocar aqui, inclusive relacionado a mulheres, que eu tenho certeza que vai ser importante para a sua vida. Na Bíblia, em Êxodo 18, 21, Deus, ele direciona Moisés para escolher líderes, homens capazes de liderar o povo e poder assim ajudá-lo, porque o povo estava crescendo e Moisés não tinha como dar conta de tudo sozinho. Então, ele usou dessa sabedoria e no versículo 21 ele diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, e assim ele vai continuando. Então ele diz, ele salienta, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. A palavra de verdade aqui, nesse sentido, nesse contexto, quando ela é traduzida, ela significa
firmeza, fidelidade, verdade, homem de caráter, integridade e nobreza. O homem de verdade, portanto, ele não é aquele macho. Sabe aquele homem que acha que por ser macho ele está sendo homem de verdade? Né? Muitas pessoas são criadas nesse machismo, né? E não é isso que a gente entende aqui na palavra. Deus espera que você seja um homem de confiança. E ele escolheu o homem, desde o princípio, ele criou o homem para ser o cabeça da casa. E ele deu duas responsabilidades para o homem, desde o início, que foi para lavrar e guardar. Lavrar no sentido de trabalhar e guardar como sendo protetor do seu lar. Hoje nós vemos cada vez mais as mulheres se colocando no mercado, sendo independentes, né, buscando pela sua independência. E tudo isso é muito bom, né, é bom para o ego da mulher e isso é fantástico. Mas isso não deve impedir de o homem cumprir com seu papel na sua casa, na sua família. E isso deve começar desde o princípio, desde a sua mocidade, ele passar a caminhar nesses valores. Isso não quer dizer que se você não caminhou, não foi criado, não foi educado, conhecendo a palavra de Deus ou conhecendo o propósito que Deus tem para a sua vida, isso não quer dizer que você não possa mudar e a partir de hoje você passar a conhecer isso. Nossa, você está ouvindo? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não sabia que a Bíblia ensinava sobre isso, que Deus tinha criado. É verdade. A Bíblia ela é um manual de vida. E tem coisas fantásticas que se a gente colocar na nossa vida em prática, muita coisa vai mudar nas nossas famílias, na nossa vida, na nossa própria vida. E quando a mulher passa a viver dessa forma, a questão não é o ruim não é ela passar a trabalhar ou ela ser independente, mas é também ela não cumprir com o seu papel de mulher na sua casa. O importante, o que preocupa é o que está no coração dela, qual é a motivação dela em fazer isso. Muitas mulheres passam a buscar agir dessa forma porque querem se separar, por exemplo, não querem assumir a responsabilidade na família, o cuidar dos filhos, e aí ela passa a se sair, porque para ela é mais fácil estar na rua do que estar em casa cuidando dos filhos, que foi o motivo dela. Se ela teve filhos, automaticamente ela tem a responsabilidade, não é para que ela jogue a responsabilidade nas mãos de outra pessoa. E quando eu falo de mulher cuidar dos filhos, é claro que eu não estou colocando o homem de lado, porque o homem ele foi colocado como cabeça da casa, ele é o cabeça, ou seja, ele é o cabeça também da sua mulher e dos seus filhos, é responsabilidade dele, o seu lar e a sua família. Em Provérbios 24, versículo 27, olha só, homem, o que Deus diz para você. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua família. E aqui ele está dizendo, primeiro você se organize financeiramente, estruturalmente, para depois você constituir uma família já preparado, porque ali você precisa estar estruturado em todas as áreas da sua vida, inclusive financeiramente. E quando Deus coloca você como cabeça do seu lar, isso não quer dizer que você seja aquele homem grosseiro e autoritário. Sabe, você não pode confundir autoridade com autoritarismo. Você gritar, autoridade não é o tom de voz para mostrar que tem autoridade ali, que manda ali. Sabe aquela expressão que muitos homens usam para mostrar que tem autoridade dentro de casa? Quem manda aqui sou eu. Quando você começa a agir dessa forma e gritar, você já perdeu a sua autoridade. Já é um sinal de que você não tem autoridade na sua casa. A autoridade, ela tem que ser vista como exemplo.
como amor, um exemplo a ser seguido. Como o próprio Jesus, ele foi exemplo, um exemplo de líder, um exemplo de cabeça da igreja. E é isso que ele quer de você, homem, que você seja um cabeça, como ele foi. E quando fala de ser o cabeça do seu lar, da sua esposa, ele diz: como eu amei a igreja, como Cristo amou a igreja, o homem também ame sua esposa. Muitos homens tratam a esposa como sei lá nem o quê, né? Não vou nem dizer as palavras aqui, mas na Bíblia falar que a esposa ela tem que ser submissa ao homem, eles tratam ela como lixo. E na verdade, isso está sendo interpretado de forma errada, porque Jesus diz que a mulher deve ser tratada pelo homem como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, gente? Ele se doou em amor, em cuidado. E é assim que a mulher precisa ser tratada. Com amor, com cuidado, com proteção, com sustento, com provisão. Esse é o seu papel dentro de casa. Independente se a mulher está trabalhando, não está, ela também é para estar fazendo o seu papel. Os dois estão no mesmo propósito de vida. Não é um para um lado e o outro para o outro e cada um vivendo do seu jeito. Isso não é estar junto, não é casamento, não é relacionamento. No relacionamento, em Deus, os dois pensam da mesma forma. Os dois se ajudam. Eles buscam se fortalecer um no outro, se fortalecer um para o outro, buscam a felicidade do outro. Isso é um relacionamento saudável. E colocando Deus como centro daquela relação, sabe? Porque quando Deus está como centro da relação, você vai temer a Deus primeiramente. E quando um homem teme a Deus primeiramente, ele não vai trair sua esposa. Ele não vai tratar mal a sua esposa, ele vai honrá-la. Porque acima de tudo ele teme e honra a Deus. E ele sabe que aquela mulher foi colocada na vida dele por Deus. Foi escolhida por ele mesmo para ser a mulher da sua velhice. Que tipo de homem você quer ser? Um homem que vive vagando por aí, buscando qualquer tipo de mulher, fazendo tudo errado, fazendo mal a si mesmo, se destruindo? Porque é isso que você faz. Se você não vive segundo a palavra de Deus, com esses princípios que a gente colocou aqui, você está jogando sua vida ao léu. E sabe lá o que é que vai ser dela. Que tipo de relação consegue ser sustentada dessa forma? Digamos que você, não, porque eu quero ser honrado, porque sempre fui humilhado, sempre me desrespeitaram, te humilharam. Será que você tem honrado quem está com você? Será que você tem sido amigo verdadeiro, fiel? Será que você tem sido esse homem de verdade? Mas ela não tem sido uma mulher de verdade. Mas se você está sendo, então você está com a pessoa errada. Porque você tem que buscar uma pessoa do mesmo propósito que você. Como é que você vai querer uma mulher íntegra, uma mulher cristã, uma mulher de Deus, uma mulher com princípios, uma mulher de verdade, que busca realmente viver o propósito de Deus na sua vida, e você quer fazer o contrário? Não tem como, entende? Não bate. Em Colossenses 3,19, Deus diz para você, homem: maridos, ame cada um sua mulher e não a trate com amargura. Será que você tem agido dessa forma com a sua esposa? Se você ainda não é casado, será que você tem agido dessa forma com a mulher com quem você está se relacionando, que você vai casar? Porque se você é um homem
de verdade, você se relaciona, você tem um namoro como preparação para o casamento. Você não se relaciona simplesmente por se relacionar, namorar, ficar sem sentido, né? Um homem de verdade, ele se relaciona de forma séria, desde o princípio. E como você tem tratado essa pessoa que está com você? Jesus, ele te convida a ser um líder, como ele foi, como ele é. E para você ser um líder, você tem também que ser exemplo. Como Jesus foi exemplo. Exemplo para sua esposa, para os seus filhos. E para você ser exemplo, não existe outra forma senão você caminhar com Jesus. Você estar próximo a Ele, você conhecer mais dele. Esse papel, muitos homens jogam para as mulheres, de ir à igreja, ler a Bíblia, orar. Mas você como cabeça, você precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para você agir como Ele age e como Ele agiu. Não tem como ser de outra forma, porque senão você vai sempre agir na carne, do jeito que você acha que é certo. Como você tem agido e sido exemplo na vida dos seus filhos? Qual é a base que você tem dado para a sua família? É uma base estruturada, firmada na rocha ou firmada na areia? Seu filho tem visto você tem sido exemplo para a vida do seu filho? Porque eles prestam atenção em tudo que você faz. Você não precisa nem falar. Eles estão ali ligados, prestando atenção em você. Sabia disso? E você tem sido um bom exemplo? Porque ele vai seguir o que você faz. Provavelmente ele vai seguir o seu exemplo. Você lembra qual foi a última vez que você sentou com seu filho e conversou com ele? Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre a cabeça do seu filho e orou por ele? Se posicione, homem, como um homem de verdade, como um homem de Deus. Você pode. Se você estiver firmado nele, você pode todas as coisas. Mesmo que você não acredite mais em você, por você fazer tudo errado, largue tudo hoje, tudo de errado que você tem feito. E se apegue, se segure nele, na palavra de Deus. Busque estar com pessoas, com outros homens de verdade. E faça valer a pena. E no final, procure uma mulher com propósito. Estar com uma mulher com propósito. Saia das redes sociais. E no final você vai dizer, como Josué disse em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu comentário aqui para mim, o que você achou do vídeo. Não saia sem curtir e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe.